Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula de hoje nós iremos falar sobre a diferença de potencial elétrico. Sou Josué Araújo e vamos dar início a mais uma aula. Para começarmos essa aula é necessário conceituarmos a diferença de potencial. Chamada também de DDP, ela conhecida também como tensão, ela é definida como o trabalho necessário para que uma carga ela se desloque de um ponto para outro quando imersa em um campo elétrico. Quando existe uma certa diferença de potencial entre dois pontos e ligamos esses pontos através de um fio condutor no seu interior, irá surgir um movimento ordenado de cargas, né? Esse movimento ele é chamado de corrente elétrica e, portanto, para que um condutor ele seja percorrido por uma corrente, é necessário que exista essa diferença de potencial entre seus pontos. Para que um aparelho funcione, um aparelho elétrico funcione, é preciso que exista uma DDP entre seus terminais e, normalmente, nesses equipamentos, é indicado o valor da tensão que eles devem ser ligados. As tensões elétricas nas cidades brasileiras são de 220 volts ou 110 volts. Essa diferença ela gera algumas polêmicas, né, relacionadas com o consumo de energia. Algumas pessoas dizem que a tensão de 110 volts ela pode ser menor e, portanto, ela consome menos energia. Já outros falam que a tensão de 220 volts, por ser maior, ela exige menos dos equipamentos e por isso ela gera mais economia. Então, o consumo de energia elétrica ele não está relacionado apenas com a DDP ou apenas com a corrente elétrica, mas sim com o produto dessas duas grandezas, que é a potência elétrica, que é definida como a quantidade de energia consumida em função do tempo, que é assunto das aulas anteriores. Para aparelhos elétricos de maior consumo, o ideal é que a rede elétrica ela seja de 220 volts. Isso é necessário não para que o consumo ele seja menor, né, ele seja diminuído, mas para que a rede elétrica ela ofereça uma maior segurança e que haja uma menor perda na transmissão de energia. Então, a diferença de potencial ela pode ser exemplificada, por exemplo, imaginemos uma bola de tênis, né, que ela esteja sobre uma mesa. No estudo da mecânica, né, que é o estudo do movimento, diríamos que a bola ela possui a energia potencial gravitacional, armazenada em virtude da sua posição em relação ao solo. Caso essa bola caia, essa energia ela seria dissipada. Podemos dizer que o motivo do movimento descendente da bola é a diferença de potencial entre o ponto ocupado por ela sobre a mesa e um ponto no solo. De forma análoga, podemos dizer que haverá movimento de cargas elétricas em um circuito somente se entre dois pontos desse circuito existir uma diferença de potencial elétrico, denominada de DDP, né, que motive esse movimento dos portadores de carga. A unidade da DDP é o volt. Esse nome é em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta, que foi o inventor da pilha elétrica. E agora nós iremos falar sobre os equipamentos que medem a tensão, né? Os equipamentos que medem a DDP. Um dos equipamentos é o voltímetro. O voltímetro ele mede essa diferença de potencial, certo? E ele é um aparelho muito utilizado no estudo da eletricidade e na manutenção de equipamentos. Desses aparelhos, saem dois fios metálicos encapados com plástico isolante e geralmente é formado por um fio vermelho e um outro preto, com extremidades de metal rígido desencapado. Então, eu trouxe para vocês a figura, né, do voltímetro. E é importante também falar que
Os voltímetros, ele podem medir tensões contínuas ou também tensões alternadas, dependendo da qualidade do aparelho, certo? Por esse motivo, né, ele deve ser ligado sempre em paralelo com o trecho do circuito do qual se deseja obter a tensão elétrica, para não atrapalhar o circuito. Se sua resistência a sua resistência interna ela deve ser muito alta, a maior possível. Se sua resistência elétrica ela for muito alta, comparada às resistências do circuito, consideramos o aparelho, né, como sendo ideal. Como é o funcionamento do voltímetro, né? Esse voltímetro ele é a associação em série de um resistor a esse galvômetro, que possibilita medir essa diferença de potencial maior que a tensão de fundo da escala, né? Ou seja, ocorre uma potencialização da medida de DDP. Agora nós iremos falar sobre os dispositivos que mantêm essa diferença de potencial. Existem dispositivos capazes de manter essa diferença de potencial, que é conhecido que são, por exemplo, as pilhas e as baterias. Para entendermos o que é a diferença de potencial de uma pilha, vamos fazer a analogia, né, com uma cachoeira. Na cachoeira, a água ela sempre flui de cima para baixo numa cachoeira, certo? Esse é um processo espontâneo, ele nunca é o contrário, certo? A água sempre vai fluir de cima para baixo e nunca de baixo para cima. Algo similar acontece, né, com o fluxo dos elétrons numa pilha. Eles sempre vão do sentido anádodo para o cátodo, isto é, do eletrodo, né, que tem um menor potencial de redução para o eletrodo que possui maior potencial de redução, ou de eletrodo que possui maior potencial de oxidação para o eletrodo de menor potencial de oxidação. Assim, essa diferença de potencial, que é a DDP, ela é a diferença que existe entre os potenciais de cada eletrodo. A sua unidade é o volt, né? O maior valor para a DDP de uma pilha, que é o valor no início de seu funcionamento, é chamada de força eletromotriz. E ela pode ser medida se colocarmos o voltímetro entre os dois eletrodos da pilha. Numa pilha, sempre a espécie que apresenta maior potencial de redução, ela sofrerá redução. E, portanto, a outra espécie que possui maior potencial de oxidação, ela sofrerá oxidação. Assim, o sentido do fluxo dos elétrons, eles dependerá de qual metal estará no eletrodo, pois cada metal ele possui um potencial de redução e de oxidação. Por exemplo, se no lugar do zinco fosse colocada a prata, o cobre ele não sofreria redução, mas sim oxidação. Nesse caso, o cobre ele seria um anádodo, um polo negativo, e a prata um cátodo, que é um polo positivo. Isso ocorre porque o cobre ele tem um maior potencial de oxidação do que a prata, e a prata tem um maior potencial de redução que o cobre, certo? Em circuitos metálicos, a corrente elétrica ela é constituída de minúsculas partículas, denominadas de elétrons, que se movimentam no polo negativo para o polo positivo da pilha, da bateria ou de outro dispositivo para manter a diferença de potencial. Essas minúsculas partículas elas não são visíveis nem nos melhores microscópios existentes atualmente, e a sua existência foi evidenciada no final do século XIX, em experimentos envolvendo eletricidade e magnetismo, certo? Então, a DDP, ela é responsável por alguns fenômenos
por diversos fenômenos, né? Eu vou citar o fenômeno dos raios, né? Que quando há uma grande diferença de potencial entre as nuvens e a superfície da Terra, pode ocorrer descargas elétricas. Os raios, ele é uma das mais violentas manifestações da natureza, né? Manifestação que uma fração de segundos ele pode produzir altas cargas de energia, cujos parâmetros podem chegar a 125 milhões de volts. Para que um raio ele possa acontecer, é necessário que exista cargas de sinais opostos entre as nuvens ou entre as nuvens e o solo. Quando isso ocorre, a atração entre essas cargas é tão grande que provoca essa descarga elétrica. O raio dura em média meio segundo e nesse intervalo de tempo vários fenômenos ocorrem, né, entre os fenômenos físicos e climáticos. De acordo com a variação do clima, os raios podem ter mais ou menos intensos, né? Algumas regiões do planeta têm tendência para a formação de descargas elétricas, né, originadas dos raios. A formação do raio ocorre de forma muito rápida. Essa formação se dá a partir da diferença de potencial entre as cargas positivas e também negativas, entre as nuvens e o solo, ou até mesmo entre essas nuvens. E quando o campo elétrico de uma nuvem ele supera o limite, né, de capacidade elétrica do ar atmosférico, dependendo dos locais, né, das condições locais, o ar que está entre as cargas, ao se ionizar, né, ele torna-se condutor, permitindo que ocorra uma forte descarga elétrica. Devido a essa forte ionização do ar entre essas cargas elétricas em movimento, é que ocorrem os chamados relâmpagos, que é aquela parte visual, né, de um raio. Já a parte sonora ocorre em virtude do aquecimento brusco e da rápida expansão do ar, produzindo assim uma forte pressão que se manifesta através do trovão, que é aquela parte sonora. Sendo assim, tanto o relâmpago como o trovão, eles são conceitos diferentes, mas que têm origem no mesmo fenômeno, o raio, né? E essa ionização das nuvens ocorre em razão de milhares de colisões dessas partículas de gelo que se encontram em seu interior, e esta é uma das teorias mais aceitas, né? E a gente sabe que as consequências das descargas elétricas de um raio, elas podem ser desastrosas em razão dessa grande quantidade de energia que é liberada durante essa descarga. Então, foram criados vários dispositivos que protegem contra os raios, porém o mais conhecido dele é o para-raios, que foi criado por Benjamin Franklin após a descoberta da eletricidade do raio. Outras medidas preventivas podem ser tomadas também no intuito de manter seguros contra os raios, como evitar condutores, antenas, água, materiais elétricos, e durante uma tempestade evitar também lugares abertos e não ficar sobre árvores. Elevações, não tomar banho, pois no caso de uma descarga de alto potencial, a água ela pode conduzir a energia elétrica. Então, o fenômeno, né, da DDP, ele está bem presente, né? E é uma das grandezas mais importantes no estudo da eletricidade. Afinal, né, a existência de uma diferença de potencial que proporciona um fluxo ordenado de carga, certo? Então, pessoal, espero que todos tenham compreendido o conteúdo.